E aí, sejam muito bem-vindos de volta ao canal e vamos cumprir uma promessa, né? Como eu disse aí, né? Como meu amigo Roberto disse nos comentários, né? Missão dada é missão cumprida, né, Roberto? Então hoje eu tô aqui para mais uma missão, né? Eu prometi que faria a resenha aí, né? Do material 1 milhão de anos atrás, da editora Monumental, né? Então eu li o material e hoje é dia de resenha. Então vamos resenhar esse título aí e, editor, roda a vinheta. E aí, fala comigo, sejam muito bem-vindos de volta ao canal Resenha 81. Se você não me conhece, meu nome é Thiago e hoje é dia de resenha, né? Vamos resenhar aí o título da Monumental Editora, né? Eu fiz um vídeo semana passada falando sobre o Catarse da Monumental Editora, sobre o segundo volume de 1 milhão de anos atrás. E nesse vídeo, que eu vou pedir para o editor colocar aqui algum local do vídeo, né, o cardzinho desse resenha indica, né, desse resenha informa que eu fiz, eu falei que eu ia ler o título e ia trazer a resenha para vocês conhecerem melhor aí esse título da Monumental. E eu consegui fazer a leitura e estou aqui para essa resenha, né? Então vamos para a resenha, mas antes da gente partir para a resenha, eu vou fazer aqueles 3 pedidos que eu sempre faço no começo de todos os vídeos, né? Se você está chegando agora no canal, se inscreve no canal, ative notificações para receber novos vídeos. Se você puder acompanhar a gente também no Instagram, isso aí vai ser de grande valia para a gente, tá? E se você puder comentar e compartilhar, isso aí ajuda demais no engajamento do canal aqui no YouTube, tá legal? Vamos cumprir nossa promessa, né? A Monumental Editora tá com um financiamento no Catarse. Então eu li o material e vou trazer para vocês aí, né, uma resenha sobre o que nós temos aqui nesse primeiro volume de 1 milhão de anos atrás, tá? Vamos fazer a resenha daquele jeito, né? Primeiro vou mostrar o editorial, vamos falar um pouquinho do roteiro e finalizar com a minha opinião, tá legal? Primeira coisa, né? A Monumental traz essa HQ no formato grande, né? Formato magazine aqui, né? Acho que é do formato magazine mesmo, né? É maior aí que o tradicional formato americano, né? Ele é em capa dura, essa é a primeira capa, essa é a quarta capa, onde nós temos um resumo da obra aí, né? Nós temos aí a lombadinha quadrada, né? Nós temos uma guarda minimalista aí, como eu disse no primeiro vídeo, né? E o interior é no papel offset, de boa gramatura, né? 120 gramas, se eu não me engano, tá? E nós temos parte do quadrinho colorido, né? Vou mostrar um pouquinho da arte do Joey Kubert, né? Lembrando que esse é um quadrinho do Joey Kubert, né? O mestre Joey Kubert, a gente vai falar sobre ele um pouquinho daqui a pouco, né? Então essa é a arte, né? Então nós temos parte colorido, né? Mais um pouquinho colorido aí, tá? E nós temos mais colorido, né? A primeira parte do quadrinho na realidade é colorida, né? Aí depois a segunda parte do quadrinho é em PB, né? Preto e branco, tá? Vou mostrar mais um pouquinho aqui. Tá? E para finalizar, né? Aqui. Mais um pouquinho da arte em preto e branco, tá? Pessoal, esse quadrinho aqui, tá? No meio aqui, ele tem um texto também, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui. Cadê o texto? Aqui, ó. Ele tem um texto intitulado O Mundo Subterrâneo, né?
que vai falar um pouco aí da crença, né, que nós temos de que existem seres morando no interior da Terra, né? Então esse foi aí o editorial que a Monumental traz, né? O segundo volume, se você quer saber mais sobre o segundo volume, tem um vídeo que foi deixado aqui nos cards, tá? E eu vou deixar também no final do vídeo, tá? Onde a gente fala sobre esse financiamento novo aí da Monumental, beleza? E o que que nós vamos ter aqui, né? O Joey Kubert com o amigo dele, né, o Norman Maurer, né? Eles são amigos de infância e eles começaram a escrever juntos histórias com temática na pré-história, né? Só lembrar que é uma pré-história fictícia, tá, pessoal? Onde o ser humano teve contato aí com dinossauros, tá? O Homo sapiens tendo contato com dinossauros, né? O que não aconteceu na realidade, né? Então é uma pré-história fictícia, né? Aonde o Joey Kubert ele vai escrever sobre o herói que ele mais gosta, né? O herói é o herói preferido dele, né? Que é o Thor, esse homem das cavernas correndo aí atrás desse macaquinho que é o sidekick dele, que é o Tite, tá? E nós vamos ter, nesse encadernado aqui, nós vamos ter três personagens, tá? Nós temos a história do Joey Kubert com o Thor, nós temos a história do Joey Kubert com o Danny Dreams, que é um outro personagem que está aqui também, e nós temos o personagem do é, do Norman Maurer, que é o feiticeiro de Hugh, tá? Que é esse bonachão aqui, né? Com esse chapeuzinho aqui, tá? Então nós temos esses três personagens, né? E o Danny Dream é esse garoto loirinho aqui, ó. Esse garoto loirinho aqui, tá? Então nós temos esses três personagens compondo esse encadernado, né? Vou falar dos personagens secundários para depois falar do Thor, tá? Primeiramente, né, o Feiticeiro de Hulk, você vai ter uma história mais voltada para comédia, né? Na primeira história, você vê que na verdade ele é meio charlatão. Na verdade, ele tem poder, mas ele tem um parceiro, né? Que é o Crook, e o Crook quer aprender magia, né? Quer ser inteligente como ele, como o feiticeiro de Hugh, né? E o feiticeiro faz várias trambiques lá para se mostrar poderoso, mas na verdade é tudo armação, né? Mas quando precisa usar o poder dele, realmente ele usa, tá? E ele finaliza a história com uma cartada, literalmente uma cartada bem interessante aí contra um tiranossauro, né? Então você vai ter no Feiticeiro de Hugh, você vai ter uma história mais voltada para comédia, tá? E na história preto e branco, o feiticeiro de Hugh ele vai comprar um livro que só feiticeiros poderosos podem ver o que está escrito, né? E na verdade o livro está em branco, tá? E enquanto isso o Crook ele ganha um livrinho de ensinamentos básicos de magia. E nessa história todo mundo acha que quem está efetuando os feitiços é o feiticeiro de Hugh, mas na verdade o verdadeiro feiticeiro, né, é o Crook, que está seguindo as instruções do livro e mesmo sendo um iniciante, ele está conseguindo fazer grandes magias aí, né? Então nisso aí as trapalhadas vão acontecer nessas duas histórias nisso aí, né? No aprendizado de magia e no charlatanismo, né? É uma história bem legalzinha, uma comédia bem simples, bem singela, né? Mas que você dá umas gargalhadas, tá? Essa aí do livro em branco me fez lembrar daquele episódio do Chapolin, né? Que existe uma roupa que só as pessoas inteligentes vão poder ver, né? Aí todo mundo vê, mas na verdade não tem roupa nenhuma, né? É só um trambique aí do vendedor, né? A mesma coisa que no Feiticeiro de Hugh, né? Lembrando que o Feiticeiro de Hugh, ele é escrito, né, e desenhado aí pelo Norman Maurer, né? Que é um parceiro, um amigo aí do, do Joey Kubert, né? E agora falando do Danny Dreams, né? Você também vai ter duas histórias, onde você vai ter uma história que o Danny Dream qual que é a premissa, né? Ele é um garoto em idade escolar e sempre quando ele está fazendo uma visita, né? Passando por
atividade escolar e ele cai no sono. E quando ele cai no sono, ele sonha com a pré-história. E o desenrolar desse sonho, né? No primeiro sonho, na primeira história, ele sonha que ele está na pré-história tentando sobreviver e ele vai presenciar um embate, né, de duas feras pré-históricas, que é o urso pré-histórico e o tigre dente de sabres. E ele presencia esse embate, né? Ele acaba vendo quem sai vencedor, né? E ele é acordado pelo professor dele e quando ele está numa visita, né? Quando ele termina a visita acaba aonde tem um museu, né? Aonde você vai ter ali dois fósseis, né? De um tigre e um urso lutando. E ele fala: poxa, mas eu sonhei ou isso aí realmente aconteceu e eu presenciei? Então essa é a premissa aí do Danny Dreams, né? E na segunda história ele também dorme em sala de aula, tá tendo uma apresentação de um vídeo sobre o pterodátilo. Ele dorme e ele vê um pterodátilo sequestrando um amigo dele, né? Um amigo pré-histórico dele. E ele faz toda a busca pelo pterodátilo e finaliza a história com ele recuperando o amigo. Só que quando ele acorda, né, mais uma vez ele é acordado pelo professor dele. Quando ele acorda, ele está no vídeo está passando um pterodátilo que foi abatido da maneira que ele abateu para salvar esse amigo. Então, na verdade, ou ele sonha ou ele presencia, né? Então fica essa dúvida aí, né? O sonho dele se torna realidade ou ele sonha e vai para a pré-história e presencia um fato que realmente aconteceu, né? Então você tem essa essa jogadinha aí do autor, né? E indo pro Thor, né, que é o personagem preferido do Joey Kubert, lembrando que eu até esqueci de comentar no outro vídeo, né? Esse ano é o centenário do Joey Kubert, né? Ele é um cara, ele é um desenhista, um quadrinista, né? Polonês que viveu a vida toda nos Estados Unidos. Ele até criou uma escola, né, de arte, né? E ele é um quadrinista muito conhecido aí, né? O pessoal realmente ele tem uma fama bem, ele tem uma qualidade, né, bem reconhecida aí pelos pares, né? Inclusive, né, aqui no Brasil, eu até dei o exemplo no outro vídeo, né, tem aquela coletânea do Tarzan dele que realmente é um excelente quadrinho, tá? Então o Joey Kubert, ele vai trazer o Thor, né, o personagem preferido dele. E realmente o Thor é um herói, né? Tanto que ele fala que é o herói pré-histórico que ele mais gosta, né? Realmente o Thor é um herói. Nós vamos ter aqui uma história mais longa, né? A história colorida é um pouco mais longa que as outras duas histórias preto e branco, né? Na história colorida, na história maior, você vai ter ali a apresentação do Thor mostrando que realmente ele é o homem das cavernas diferente, né? E é nessa história que ele vai conhecer o Tite, né? Ele salva a vida do Tite. O Tite está prestes a ser comido por esse ser pré-histórico, por essa serpente gigante aqui, né? E o Thor vai salvar o Tite. E a partir desse momento, eles vão se tornar aí bons amigos, né? O Tite vai estar sempre aí ao lado do Thor nas suas aventuras aí, né? E nessa primeira aventura, o Joey Kubert ele mostra que o Thor realmente é um homem das cavernas diferente, né? Eles vivem em tribos, né? E essas tribos existem os líderes, né? E o Thor ele não vai acertar a ordem do líder dele para poder abandonar um companheiro. E ele vai peitar esse líder, né? Esse líder de caça. E ele vai salvar esse companheiro, levando descrédito a esse líder. Aí vai surgir, né? O Joey Kubert ele traz aqui, né, para a história aquela velha premissa do egoísmo, né? Da inveja, né? O Thor ele acaba despertando a inveja desse líder de caça e de um conselheiro do líder geral da tribo, né? E eles dois vão planejar contra o Thor até o Thor ser expulso da tribo, né? E ali o Joey Kubert, não sei se ele vai fazer isso nos outros volumes, né? É por isso que a gente tem que apoiar lá, né, a campanha.
mas ali no começo o Joey Kubert ele já mostra que a filha do líder da tribo, você tem o líder da tribo e o líder da caça, né? O Thor ele entra em contenda com o líder da caça, mas o líder da tribo tem o Thor de boa índole, né? Ele gosta do Thor. Por quê? Porque a filha do líder da tribo gosta do Thor também. Então dá a entender que vai ter esse romance entre a filha do líder com o Thor, né? Mas o Thor, ele vai ser vítima aí de um ardil do líder da caça com esse conselheiro, né? E ele vai ser expulso da tribo. E a partir desse momento, nas outras duas histórias em preto e branco, nós vamos ver aí o dia a dia do Thor sobrevivendo nesse mundo pré-histórico, né? Na primeira história preto e branco, ele está sobrevivendo, só que como eu disse, ele é realmente um herói pré-histórico, né? Ele acaba ajudando uma outra tribo, né? Uma outra tribo a se livrar de um perigo e acaba também salvando o líder dessa tribo, né? Então ele tem o Joey Kubert ele cria o Thor com com um código de ética, né? Com um código de conduta que não é visto nos homens pré-históricos da época. Então ele é como se fosse o primeiro herói mesmo. Ele gosta de ajudar. Ele ajudou o Tite, ele ajudou aquele companheiro que ia ser morto. Então ele gosta de realmente cometer atos heróicos, né? Ele é realmente o primeiro herói, né? E são histórias simples, né? Ele toma ações simples, né? Mas mesmo assim são ações que para um homem das cavernas não é normal tomar, né? E para finalizar, na última história, ele só vai ali ter que sobreviver a um embate de dois gigantes aí que começaram a lutar próximo a ele, né? Ele vai ter um embate de um Triceratops contra um Estegossauro, né? Os dois vão estar lutando e o Thor vai se ver na briga dos dois, né? No meio da briga dos dois aí, tá? E ali mostrando que realmente a, a contenda pela sobrevivência ali na pré-história é enorme, né? E o legal é o final da história, né? Ele vê que uma das feras foi derrotada, né? Ele poderia muito bem ficar com a carne só para ele, né? Ou então só pegar um pouco para ele ir embora. Não, ele vai até a tribo, né? E chama todo mundo para comer ali, né? Daquela carne que sobrou do embate entre as duas feras, né? Mostrando mais uma vez aí a qualidade de como pessoa que ele tem, né? Então isso aí é um ponto que o Joey Kubert pega pesado aí, é essa índole do Thor, né? Que realmente ele é um herói pré-histórico, tá? E esse é o roteiro da história, né? E qual que é a minha opinião? É um excelente quadrinho, tá, pessoal? O problema é que você tem que ler a história sabendo que é uma história de 1950, né? Não é uma história atual, então é uma história mais truncada, você tem uma passagem de quadros diferente, tá? Na minha opinião, tá? As partes preto e branco eu gostei mais do que as partes coloridas, tá? E um detalhe, né? Eu esqueci de falar que a capa, né, da editora Monumental aí tem um verniz aplicado aí, tá? Eu esqueci de comentar agora que eu tô olhando aqui, eu tô vendo, tá? Então você vai ter o quê? Você vai ter esse roteiro, né? É um roteiro da década de 50, né? Um resgate histórico. Então você vai ter um roteiro menos dinâmico, né, que os roteiros atuais que nós temos, né, que nós temos aí da DC, da Marvel, da Image, né? Que é um roteiro mais rápido, né? Uma leitura mais dinâmica e uma arte mais rápida, tá? Então é um excelente quadrinho, tá? E eu espero de verdade que veja a luz do sol aí o volume 2, porque eu quero continuar acompanhando as histórias aí do Thor e do Tite, tá? O melhor título desse encadernado aqui, na minha opinião, é do Thor, tá? É o melhor título aí e é o que realmente me agrada mais, beleza? Então, conforme o prometido, né? Resenha feita, 1 milhão de anos atrás foi para conta. Essa é a resenha de hoje e agora é a sua vez. Deixa aqui nos comentários. Você leu 1 milhão de anos atrás? Você já leu o Tarzan do Joey Kubert? Você curte Joey Kubert?
Você conhece a arte dele, você conhece o trabalho dele, você conhece a Monumental Editora? Deixa tudo aqui nos comentários. Deixa aqui também, você curtiu a resenha, você não gostou, você quer criticar, você quer elogiar, deixa tudo aqui nos comentários. Vamos conversar nos comentários, porque conversar com vocês é muito legal. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Se você curtiu esse vídeo, deixa seu like. Se você estiver chegando agora, se inscreve no canal. E se você puder comentar e compartilhar, melhor ainda. Você ajuda demais no engajamento do canal aqui no YouTube. Beleza? Pessoal, fiquem com Deus e até a próxima resenha. Valeu!